onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Jeremias capítulo 2, versículos 13 e 14.
De volta à palavra original. Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, o tema de hoje será as duas maldades. Deus acusou a Israel, em Jeremias capítulo 2, versículos 13 e 14, deles terem feito duas maldades. A primeira maldade é: deixaram o manancial de águas vivas. A segunda maldade: cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Para termos uma base do que eles fizeram, da gravidade da coisa, nós precisamos conhecer o que é um manancial e o que é uma cisterna. Manancial significa mina d'água, olho d'água, nascente ou fonte, que se renova o tempo todo e está sempre limpa e pura. Então, manancial de águas vivas fala de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. E falando de águas vivas, nós vamos para São João, capítulo 7, versículo 38. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, manancial é isso. Agora, cisterna é depósito abaixo do nível da terra para receber e conservar as águas pluviais, isto é, as águas da chuva, que não se renovam, que fica podre, que cria bichos. Então, esta foi a maldade que Israel fez nos dias do profeta Jeremias. Agora, irmãos, o que eles fizeram então para representar, deixar uma fonte de água pura, que se renovava, limpa, para beber água estagnada, água suja, água cheia de girinos e outras coisas. Eles haviam deixado a Deus e seguido a deuses pagãos,
e, consequentemente, se tornaram presa. Uma nação que deveria só estar em cima e não debaixo. Ser cabeça e não cauda. Agora eram presas. Agora, o que aconteceu com eles lá atrás se repetiu também com a igreja. Sim. O apóstolo São Paulo, ele advertiu a igreja. Ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele disse também, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, corrijas, exortes, redarguas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí está as duas maldades que a igreja fez. Como Israel fez duas maldades contra Deus, a igreja também fez duas maldades. Então, a primeira maldade que a igreja fez foi deixar a doutrina dos apóstolos, não suportando-a. Porque, meu irmão, a verdadeira doutrina é a doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava nesta doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela estava sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Foi eles, os apóstolos, que receberam mandamentos, os quais foram passados para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2.
o mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos. Foram eles que foram enviados para nos pregar a mensagem da salvação. Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas o que Paulo profetizou aconteceu. Eles não suportam a doutrina apostólica que veio de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo disse: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ainda Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então a primeira maldade, eles não suportam a sã doutrina. E um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. As mulheres não podem suportar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 15 e 16. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A mulher não pode suportar a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A mulher se atavie em traje honesto, com pudor, com modéstia, não com ouro, ou tranças, ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Elas não podem suportar também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Mas elas não podem suportar isso. Ainda, elas não podem suportar a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva.
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Elas não podem suportar esta palavra. Tampouco pode suportar a primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 3. O enfeite delas não sejam o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro e na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Elas não podem suportar a sã doutrina, a palavra de Deus. E como um abismo chama o outro, amontoaram para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Amontoaram pregadores, ensinadores, doutrinadores com as portas arreganhadas para o mundo, para que então elas possam entrar na igreja e ter um cantinho ali para pregar, se tratando de mulheres pregadoras. Ter um cantinho ali para poder usar suas mini-saias, passar o seu batom, seu esmalte, cortar o cabelo. Sim, e tudo isso porque deixaram o manancial de água viva, deixaram a palavra, deixaram a Deus, e hoje querem andar por conta própria. Deixar o batismo apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, Atos 8, do 14 ao 16, Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22, 16, o batismo genuíno, apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas eu te convido. Você quer voltar a beber do manancial de água viva? Você quer sair das cisternas rotas que não retêm as águas? Você quer vir para a coisa pura, para a palavra de Deus? Então, o convite está feito. Voltem para a palavra. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, mais uma vez, a missão está cumprida, Pai. A palavra foi pregada, na unção do Teu Espírito, e agora eu creio que os sinais acompanham aos que crerem. Meu Deus, abençoe os meus ouvintes. Em primeiro lugar, esclarecendo-os acerca da verdade, da sã doutrina. E mais, cura, Pai, os enfermos, liberta os oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Dê a cura, dê a libertação, levanta esse irmão do leito, essa irmã, pelo poder da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos passa uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.